Bom dia, bom dia, bom dia. Shalom, shalom. Que Deus abençoe seu dia. Amém. Nessa quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. 12 de tomar governo. Amém. Ou então dia 25, olha que perfeito. 2 mais 5, 7. 25 de Shevat de 5.786. No ano da conexão, no mês que o Senhor declara sobre as suas vidas, né? Aliás, nós declaramos, né, nesse mês espiritual, que o Eterno nos abençoará mais do que o suficiente. Amém. Você pode repetir aí em voz alta? O Eterno me abençoará mais do que o suficiente. O Eterno nos abençoará mais do que o suficiente. E é com essa verdade, é com esse princípio que nós iniciamos o nosso Café com Princípios, o nosso dia de aprender a palavra, de lermos a Bíblia, né? Pela manhã. É pela manhã que a gente busca ao Senhor, porque aí a mente está descansada, né? A mente está aberta, já está conectada, esperando receber o alimento, né? O alimento espiritual, o banquete. Porque, na verdade, essas lives têm sido um banquete celestial. Aleluia. Do Senhor. Então, nesse dia especial, que você possa aí se lembrar, né? Trazer a memória. Hoje é quinta-feira, né? Dia de trazer a memória. Trazer a memória aquilo que nos dá esperança. Trazer a memória os princípios da palavra de Deus, porque são eles que nos fazem governar sobre essa terra e também no mundo espiritual. Então, que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua casa, seu dia. Que seja um dia produtivo para a glória de Deus. Que seja um dia abençoado. Que todas as suas expectativas no Senhor sejam superadas, porque esse é o nosso Deus. Então coloque a sua expectativa nele, a sua esperança nele, porque ele vai realizar algo extraordinário hoje. Você crê? Amém? Amém. Bom dia, bom dia, bom Glória dia, a Deus. Eduardo. O Eterno nos abençoará mais que o suficiente. Amém, amém. É com esse princípio que a gente começa essa live maravilhosa. Poderosa, amém? Eu tô vendo um versículo aqui. Sei que não é hora, mas tem que ver, né, gente? Amém. Eu já terminei. Você fala assim, ó, 5 minutos pra falar o seu bom dia. Que isso, hein, Henrique? O Henrique tá firme mesmo, hein, Henrique? Tá todo mundo aqui, Tá ó. me surpreendendo, hein? Todo dia aqui, hein? Bom dia, vamos lá então. Henrique, Eduardo, Wilson, Maurício, Samuel. Até quero pedir perdão, que ontem eu não anotei os princípios, né? Um monte de gente depois me perguntou, falou, eu vou anotar, tá bom? Vai pedir perdão pro Wilson. Fala, Wilson. Wilson, me perdoa. O Wilson falou assim, a pastora tava anotando os princípios, aí parou agora, aí a gente fica esperando, aí não anota, ela não anotou, eu falei, agora fiquei sem saber o princípio. Não, eu vou anotar os princípios. Libera perdão da pastora Natália aqui. Eu tô aqui, já tô aqui com o telefone ligado, já vou anotar os princípios, porque na verdade não é só o Wilson, mas também muitas pessoas estão pegando a Bíblia, abrindo a Bíblia e anotando, e isso é importante. Porque aí depois, quando você voltar a ler e tal, você vai lembrar, nossa, aqui tem um princípio. E aí, a partir daquilo, o Senhor vai acrescentando as revelações, entende? Amém. Então, anote aí. Bom dia, Claudinha. Hoje a nossa leitura é muito especial. Gente, vocês perceberam que nós estamos fazendo um tour na Bíblia, né? Então, as lives vão ser assim agora. A gente estava lá em Isaías, no profeta Isaías ontem. Agora hoje a gente já vai para Salomão, que é o filho do rei Davi. Então olha como que nós estamos andando dentro da Bíblia, e essa é a proposta. Nós vamos percorrer durante esse ano a Bíblia inteira, não só lendo, mas entendendo os princípios e a revelação daquilo que está escrito. Hoje nós vamos falar sobre Eclesiastes, capítulo 1 e capítulo 2. E a base do nosso estudo é quando Deus usa o vazio para nos realinhar. Mas que vazio? O vazio dentro de nós. Quando Deus permite aquele sentimento, aquela sensação de vazio, quando Deus usa esse vazio para trazer um realinhamento de propósito. Então nós vamos falar de um dos textos mais profundos, mas também ousa dizer mais honestos, né? Pela honestidade e a sinceridade de Salomão em expor o seu coração.
E aqui Salomão, ele descreve algo que não é teoria, ele não está falando de algo que ele ouviu falar, mas ele está falando da sua própria vida. Ele está falando de alguém que já teve tudo, né? Então, que tudo aquilo que está escrito não é algo teórico, mas é uma realidade vivida. Então ele está compartilhando das suas próprias experiências. Um homem, né? Eu acho que aqui não preciso vir contar a história de Salomão, porque eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar sobre Salomão, mas nós estamos falando de um homem que experimentou sabedoria, que experimentou riqueza, que experimentou prazeres, que experimentou construções, que experimentou realizações, que experimentou reconhecimento, até mesmo porque, se você não sabe, a riqueza que Salomão adquiriu ao longo da sua vida, ela é impossível de ser adquirida hoje por qualquer homem. Ele era mais rico do que as nações. Então, assim, é algo assim surreal. A gente não consegue mensurar aquilo que Salomão, ele conquistou, aquilo que ele tinha. E a própria Bíblia também e fala aí que nós não vai ter, né? Nós estamos falando de um homem que tinha todas as riquezas que ele poderia, ele tinha o poder, olha só, para realizar qualquer coisa. Um homem que tinha o dinheiro, que ele tinha o poder para realizar qualquer coisa. Eu estou com vontade disso, eu quero fazer isso. Ele fazia, porque ele tinha o recurso que ele precisava para fazer qualquer coisa debaixo do sol. Só que aí, depois dele viver tudo isso, Salomão vem e declara para mim a frase das frases. Ele fala assim, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Vou falar de novo. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. A palavra vaidade, vou ensinar para você o que ela significa. Ela significa vapor. Ela significa névoa. Ela significa algo inconsistente. Ela significa algo passageiro. E aí Salomão, o homem mais sábio que já houve sobre a face da terra, o homem mais rico que já houve sobre a face da terra, ele vira e fala assim, o que eu aprendi? Que tudo nesse mundo é passageiro. Tudo nesse mundo é um vapor que aparece e que some. Tudo nesse mundo é inconsistente, ou seja, tudo aqui é vaidade. Gente, e aqui, Eclesiastes não é um livro que Salomão estava expressando a sua tristeza. Ai, meu Deus, olha o que eu percebi. Não. Não era uma murmuração. Não era uma murmuração. O livro de Eclesiastes é uma reflexão. Salomão, nossa, eu tô com Samuel na cabeça, meu Deus do céu. Samuel tá aí, bom dia, Samuel. Bom dia, Samuel. Salomão, rei Salomão. É um livro que não fala de tristeza. É um livro, quando a gente entende e compreende, que ele fala de realinhamento. É um realinhamento espiritual. É um realinhamento dos céus sobre a terra. Ele não está dizendo que a vida não tem sentido. Tá aí, já te vi. Ele está dizendo, olha para você ver isso aqui, Salomão, ele não está dizendo que a vida não tem sentido. Ele está dizendo algo muito mais profundo. Ele está dizendo que a vida sem Deus no centro perde o sentido. Quando você tira Deus do centro da sua vida, a sua vida, ela perde o sentido. E aí ele começa entrando aqui no capítulo 1, e aí o que você percebe? O que ele fala aqui? A gente fala muito disso no Bereshit. Ele fala do ciclo que se torna cansativo. Aí ele falou, o sol se põe, o vento sopra, né? Os rios correm. E aqui qual que é o princípio sobre isso aqui? Primeiro princípio, o ativismo não é propósito. O fazer muitas atividades, ativismo não é propósito. Salomão, ele está descrevendo aqui um movimento constante. Tudo está funcionando, está tudo girando, está tudo contínuo, tudo está se repetindo, mas ele pergunta, olha a pergunta que ele faz. Talvez é a pergunta que você está fazendo hoje. Olha o versículo. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Qual que é o sentido de eu acordar todo dia, fazer a mesma coisa do mesmo jeito? Qual o propósito? Qual que é o propósito? Amém. E aqui tem algo muito poderoso.
dentro da revelação. Há pessoas que estão se sentindo cansadas. Eu sei que tem pessoas aqui nessa live que tá com esse sentimento. Não porque fazem pouco, mas porque fazem tudo sem alinhamento, sem uma direção específica de Deus, sem propósito. Então parece que você está fazendo e não está acontecendo. Você está dentro do mesmo ciclo. Por quê? Porque ainda você não está alinhado em todas as áreas da sua vida, naquilo que é o propósito de Deus sobre a sua vida. Aí você está trabalhando, você está servindo, você está produzindo, você está construindo, mas ainda assim você sente um vazio interno. Por quê? Porque quando Deus não é o centro, a vida vira apenas uma repetição. E não começa a fazer sentido, porque você entra no automático. E aí não preenche esse vazio. E gera mais vazio, que só Deus pode preencher. Porque um abismo chama outro abismo. Um vazio vai chamar outro vazio. O vazio ele vai aumentando cada vez mais. Porque você não está conseguindo preencher ele com aquilo que realmente foi feito para preenchê-lo. Qual que é o segundo princípio? Dentro desse texto, conhecimento não substitui intimidade. Gente, nós estamos na era do conhecimento. Nós conseguimos adquirir conhecimento através da internet em um dia, em uma semana, vou falar num mês, que antigamente a pessoa não conseguiria acessar em 10 anos. As informações que nós acessamos em um mês através do celular, antigamente as pessoas não acessavam essas informações em 10 anos, até mesmo porque não tinha como acessar. Era muito difícil acessar certas literaturas, certos livros, né? Certos lugares, certas informações, culturas e por aí vai. Olha o que Salomão disse. Na muita sabedoria, no muito conhecimento, há enfado. Salomão, ele buscou entender tudo, mas percebeu que o conhecimento, ele não cura a alma. Não é sobre entender tudo. Não é sobre ter muito conhecimento. Não é sobre a sabedoria. Mas é sobre aquilo que Deus quer fazer no nosso coração. Nós estamos vivendo uma geração com muita informação, mas espiritualmente vazia. É exatamente o quadro desse tempo que nós estamos vivendo. Sim. Por quê? Porque saber sobre Deus não é o mesmo que andar com Deus. De ter intimidade de ter intimidade com Ele. Não adianta você só saber sobre Deus. Não adianta você só ter conhecimento. Não adianta, porque hoje em dia não cabe mais o ritualismo. Hoje em dia não cabe mais a capa do farisaísmo. Sabe? Hoje em dia não dá mais para viver de aparência. Sabe? Ou você é ou você não é. E para você ser, isso fala de intimidade, isso fala de vida de oração, isso fala de vida de jejum, isso fala de vida, de ter prazer em estar na presença de Deus, adorando, louvando, sabe? É sobre isso que nós estamos falando, de ter o nosso prazer voltado para as coisas do alto, ter prazer em amar a Deus, em honrar a Deus, e consequentemente isso nos dá prazer em amar e honrar o nosso próximo, e aí nós estamos cumprindo o princípio, porque nós amamos a Deus, não é por obrigação, não é por liturgia, não é só porque está escrito, mas nós fazemos porque nós amamos e queremos agradar o coração de Deus, porque Amém. Nós sabemos quem Ele é e quem nós somos nele. Amém. Não é só sobre conhecimento, ler livros, ler a Bíblia inteira, mas é entender quem é Deus e querer estar na sua presença. Glória a Deus. Amém. Capítulo 2. Aí o capítulo 2, aí ele vai falar só sobre prazer. Meu Deus do céu. Eu ouso dizer que o capítulo 2 é o teste do prazer. Que Salomão, ele começa a testar todos os tipos de prazeres. Aí ele fala assim, ó, provarei a alegria. Aí ele começa a construir. Ele fez grandes edificações. Ele planta vinhas. Ele fez jardins. Ele ajunta ouro. Salomão foi o homem que mais teve ouro. E ele investe principalmente em entretenimento. Aí no final,
Depois de fazer todos esses investimentos, ele fala de novo, também isso era vaidade. Aí você fala, não, mas peraí, pastor, que vida é essa? Que vida é essa? Se tudo é vaidade. E aí? Quero que você entenda, calma, que você vai entender, nós vamos compreender no final. Desanima não. Qual que é o terceiro princípio? Prazer não sustenta a alma. O prazer não sustenta a sua alma. Todo o prazer da sua carne, ou todo o prazer que você está buscando no exterior, nas coisas externas, por aquilo que seu olho está vendo e desejando, por aquilo que você está ouvindo, isso não vai sustentar a sua alma. Porque as coisas externas, elas são temporárias e passageiras. E elas vão passar. A sua alma é eterna, a sua alma, ela só vai ser sustentada por coisas espirituais. O prazer, ele é momentâneo. O propósito, ele é permanente. Por isso que a sua alma, ela não pode ficar dependente de coisas momentâneas e passageiras. Mas a sua alma, ela tem que estar conectada com as coisas do céu. Amém. O problema, veja bem, o problema não é ter coisas. Você pode ser... Gente, eu oro para que você prospere. Amém. Eu oro para que você realize seus sonhos. Eu oro para que você prospere em todas as áreas da sua vida. Amém. Eu quero que você prospere. E o problema não é ter coisas. O problema é esperar que as coisas façam o papel de Deus na sua vida. O problema é esperar que essas coisas tragam a paz que só Deus pode trazer na sua vida. O problema é esperar que essas coisas tragam alegria que só Deus pode trazer na sua vida. Muitas frustrações não são porque Deus falhou. É porque você colocou a expectativa eterna em coisas temporais. Você deixou de buscar em primeiro lugar o seu reino e as coisas do alto, e está colocando em primeiro lugar, em prioridade, as coisas aqui deste mundo. Princípio 4, para a gente ir para o final. Conquistas sem eternidade se tornam peso. Conquistas sem eternidade se tornam um peso. Olha o que ele diz. Aborreci todo o meu trabalho. Gente, por que ele falou isso? Porque o que ele percebeu? Ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha feito, esses dias eu falei para os homens, gente, você veio nu, você vai voltar nu. O caixão é igual para todo mundo. Você veio nu, você vai voltar nu. O que ele percebeu? Ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha conquistado, ele não ia levar nada. O homem mais rico e poderoso chegou à conclusão... Tudo aquilo que ele tinha conquistado de material... Era passageiro. Era passageiro. Era igual o vento, né? Passava, né? E aqui nós aprendemos algo muito profundo. Se você entender isso aqui, talvez isso aqui possa transformar a sua vida. Só o que você constrói não toca a eternidade. E que se não toca a eternidade, isso perde o sentido. Quando eu faço algo e eu não estou conseguindo tocar a eternidade, isso perde o sentido. E eu nem ia falar sobre isso aqui agora, mas eu vou te falar. Sabe por quê? Porque eu vejo que hoje, o Provérbios diz assim, ó, o dinheiro responde a tudo. O que significa? Que se você tem dinheiro, você consegue fazer muitas coisas. Só que eu quero que você entenda que nós precisamos ter um discernimento espiritual, que é assim, ó, eu já expliquei isso, vou explicar de novo. Deus, ele te deu uma vida, e todos nós temos o mesmo tempo. E todos nós vamos ser responsáveis da forma que nós utilizamos o nosso tempo. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu e a pastora Natália, e nós estamos doando para você nesse momento, nesses 30, 40 minutos todo dia. O que nós estamos doando para você? Nós estamos doando a nossa vida. Porque o trabalho é vida. Deixa eu te falar, todo trabalho você está doando a sua vida, porque tempo é vida, ok? Então, se tempo é vida, e tudo que eu faço é uma doação de vida,
Aí você fala assim, tá, mas eu dou vida, eu semeio vida, o que eu colho no final do mês? Você colhe dinheiro. Olha que interessante. Você planta vida, você planta seu tempo, que é vida, e você colhe dinheiro. Você planta seus dons, né? E aí, o que significa isso? Que dinheiro é vida. Mas eu sou um ser espiritual. Então, se eu estou sendo movido pelo Espírito Santo, fazendo coisas espirituais, direcionado por Deus, alinhado, cumprindo propósito, até o dinheiro é vida. Mas como que o dinheiro é espiritual? Porque Jesus, ele disse isso. Falou, olha, vocês devem servir a Deus, não devem servir a Mamão, mas servir a Deus. Pastor, não estou entendendo, explica melhor. Eu quero te trazer um entendimento, porque Salomão, tudo que ele fez foi investir em coisas passageiras, momentâneas, que eram névoa e vapor, inconsistentes e passageiras. Mas como então que eu posso tocar a eternidade através da minha vida? Simples, quando você coloca em prática o princípio. Vou te dar um exemplo. Não estou pedindo, estou ensinando, tá? Você que tem seu pastor, sua igreja, quem te ajuda espiritualmente, você faz aí de acordo com Deus te direcionar. Por que Deus deixou o princípio de dízimos e ofertas? Porque o dízimo e oferta é uma maneira de eu tocar nas coisas eternas. É uma maneira de eu investir no mundo vindouro. Por quê? Porque se eu dei a minha vida e no final do mês ou no começo do mês eu recebi dinheiro em troca do tempo e da minha vida, significa que o dinheiro é algo espiritual. Significa que o dinheiro é vida. Então quando eu pego parte daquilo que eu recebi em troca da minha vida e eu devolvo para Deus, isso toca a eternidade. Exatamente. Se eu pego isso e só gasto com coisas passageiras, no final é tudo vaidade. É tudo vaidade. O que Deus quer nos ensinar, que Ele nos dá a oportunidade de nós tocarmos a eternidade e de construirmos junto com eles coisas que vão tocar o mundo vindouro. Sim. Hoje a live não é sobre isso e eu vou finalizar. Então assim, mas é interessante a gente pensar sobre isso. Qual que é a reflexão? Olha aqui. Não há coisas melhor do que se alegrar no seu trabalho. E isso vem da mão de Deus. E aqui está o equilíbrio. Pastor, o que você quer dizer? Deus não é contra o trabalho. Deus não é contra a prosperidade. Deus não é contra as construções. Deus não é contra as realizações. Olha só o que a Maria colocou aqui, ó. O dinheiro como sangue é um símbolo de transação no mundo espiritual. Uau, é isso. Porque sangue é vida. Não finaliza que tá bom. Porque sangue é vida, gente. Exatamente. Sangue é vida. É uma forma de você transformar aquilo que é concreto em algo espiritual. Abstrato. Abstrato. Então, eu pego algo que é concreto, que eu recebi, que está nas minhas mãos, que está na minha conta, e quando eu faço uma oferta, eu transformo para as coisas de Deus, para o reino, e eu transformo isso em algo espiritual. E isso é contabilizado para mim no mundo vindouro. Então, o mundo espiritual entende quando isso. eu morro, eu não vou levar o que está na minha conta. Eu não vou levar meu carro, meu apartamento, a minha fazenda e os meus bens. Não vai. Mas o que vai ser contado é a parte disso que você tirou para investir na obra de Deus. Parte espiritual. Esse é o crédito que você vai chegar lá diante dele. Olha o saldo. Aí ele vai falar assim, peraí, vamos ver o saldo aqui do Samuel. Samuel, deixa eu te falar, o seu saldo ficou lá na terra. Infelizmente o seu saldo aqui no céu... Mas não vai acontecer isso não. Ele tá negativo, mas isso não vai acontecer. Vocês são investidores do reino. Eu quero declarar e profetizar que o seu saldo no céu... vai ficar maior do que seu saldo aqui na terra. Amém. Para o mundo vindouro. Vocês serão os maiores investidores em nome do reino de Cristo Deus Jesus. na face dessa terra. Toma e farão posse. A diferença para a glória Toma de Deus. posse dessa palavra. Amém. O mundo espiritual vai conhecer você como investidor do reino, investidora do reino, aqueles que propagam a palavra, a verdade, que levam vida através dos recursos financeiros que Deus tem colocado sobre as mãos de vocês, na vida de vocês, Amém. em nome de Jesus, porque tudo vai glorificar a Deus na vida de vocês, Amém. até o dinheiro de vocês. Amém. 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 Recebe aí. Amém. A partir de hoje, você vai administrar os seus recursos com propósito. E vocês vão alinhar os seus recursos com a vontade de Deus. E Deus vai honrar vocês.
E no final, vocês não vão se sentir vazio. Vocês vão se sentir cheios da presença de Deus. Porque Deus se alegra quando nós fazemos, não por obrigação, mas por amor, por gratidão e principalmente por generosidade. Então, o problema é quando essas coisas viram o centro, o trabalho, a prosperidade, a construção, as realizações. Deus ele tem que se tornar o centro da nossa vida. Quais são os princípios? Vou passar rapidamente aqui. Deus, ele permite o vazio para nos realinhar. Segundo, a alma não se alinha de resultados, mas se alinha com a presença de Deus. Terceiro, o sucesso não substitui a comunhão com Deus. Quarto, tudo que não toca a eternidade, né, se torna instável na nossa vida. E quinto, quando Deus é o centro, até o simples ganha um grande significado. Então, qual que é a aplicação sobre isso hoje? O que nós entendemos, né? Eu não sei como que você chegou aqui hoje, né, nessa live, o que você tem vivido nos últimos dias. Talvez você esteja cansado, cansada, com tantos porquês. Por que, Deus? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por essa situação? Talvez você está produzindo até muito, mas se sentindo distante. Talvez você está até conquistando alguma coisa, mas ainda está sentindo um vazio interior. Às vezes você está questionando muitas coisas. Não está entendendo, né? Mas segundo essa palavra, Deus não está condenando você. Segundo Eclesiastes, o ensino de Salomão, qual que é a mensagem de Deus para você nessa manhã? Volte para o centro. Amém. Para o centro da vontade de Deus. Não é sobre você parar e abandonar tudo. É sobre você se reposicionar diante de Deus. O que Deus está quebrando hoje? Sabe o que Deus está quebrando hoje? Sabe por que Deus está te libertando hoje? Aquela mentalidade de performance, a idolatria do sucesso e principalmente a dependência de validação. Você é valorizado por aquilo que você é, não por aquilo que você tem. Porque os céus valorizam a sua identidade. O céu valoriza a sua vida de princípios. O céu valoriza a sua identidade como filho e filha de Deus. O céu valoriza a sua obediência ao Pai. O que você tem não tem valor nenhum nos céus. Então assim, é quem você é. Seu coração. É o seu coração. Esse é então, o princípio. Deus está te chamando para restaurar essa simplicidade, essa intimidade, para você viver o propósito eterno que Ele preparou para você. Amém. Amém? Vamos orar? Amém. Café com princípios, é isso. Esse é o café com princípios. Esses são os princípios de hoje para a sua vida. Pai, em nome de Jesus eu oro e apresento a vida de cada um que está aqui. Obrigada. Nós entendemos e não queremos viver correndo atrás do vento, daquilo que é vaidade. Por isso nós decidimos e hoje nós colocamos a nossa esperança em Senhor. Amém. Totalmente no Senhor. Amém. Não nos deixa colocar a nossa esperança em resultados passageiros. Por isso nós pedimos, realinha todo o nosso coração. Amém. Se fizemos do nosso trabalho e se fizemos do dinheiro o nosso ídolo, nós nos arrependemos nesse dia. Amém. Clamamos pela tua misericórdia, pedimos perdão para o Senhor, para que o Senhor mude as prioridades do nosso coração. Se nós buscamos prazer como fuga, cura a nossa alma, porque nós entendemos que o Senhor é a fonte de todo prazer. Em nome de Jesus. Tira de nós esse cansaço que nasce de desalinhamento. Amém. E que o Senhor se coloque agora, que tome o lugar do centro do nosso coração, para que o nosso trabalho e aquilo que nós estamos fazendo tenha propósito, para que as nossas conquistas possam tocar a eternidade, que não seja algo pessoal. Amém. Que possamos prosperar e conquistar, mas para que também, ó Deus, possamos prosperar, mas para que junto conosco o teu reino prospere. Amém. Que a nossa vida tenha sentido, Amém. porque o Senhor está presente, está conosco. Por isso que nós declaramos nessa manhã de quinta-feira, não viveremos mais
pela vaidade do momento. Amém. Mas viveremos pela eternidade do propósito, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe. Que banquete, né? A sua vida. Declarar que é um banquete celestial. Que Deus abençoe. Amanhã a gente volta. A gente não, amanhã você tem um café. Ah, é verdade. Amanhã ele tem um café com os homens, mas eu vou estar aqui, ó, vou uma estar palavra aqui firme, poderosa. com uma palavra profética, uma palavra abençoada, uma palavra de direção, de princípios, um café. Amanhã vai ser um banquete nível Hotel Melo. Vai ser um banquete especial. Não percam, viu? E amanhã 7/7 a gente tá aqui. Beijos, até amanhã, 7/7. Até amanhã.